levitas, que são da tribo sacerdotal de Moisés, de Miriam e Arão, com sua missão bem pastoral. Em sua voz ouve-se a voz de Moisés brada. Deuteronômio é a palavra, luz para o povo caminhar. La lará, la lará, la lará. Bom dia, boa tarde, boa noite, Shalom, decolores, viva a vida! Que Deus lhe abençoe por mais este dia, por mais esta aula que vamos vivenciar. Esta música que vocês ouviram é a música tema do mês da Bíblia, né, na qual nós estaremos estudando, consequentemente, os próximos 5 sábados. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o mês da Bíblia, como começou, né, os temas que a gente vai estudar, tá bom? Então convido a você, nesse momento, a saudar a Santíssima Trindade e depois abaixar a sua cabeça, ouvir essa música, pedindo que o Espírito Santo entre sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que ele abra o seu coração para que você derrame o amor, derrame a alegria, a paz, a saúde a cada um de vocês sobre o seu lar. E estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nesse momento, então, você incline a sua cabeça, escute essa música e que o Espírito Santo recaia sobre ti, abençoando O Espírito de Deus está e a cada um dos neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Então a igreja faz um estudo sobre o mês da Bíblia. E nesse estudo, esse ano, o tema será, no livro de Deuteronômio, abra tua mão para teu irmão. Deuteronômio 15, versículo 11. Então o padre Carlos Mesters e Francisco Orofino então estudaram, relataram, colocaram um tema base para a gente estudar esse ano. Então eu vou falar um pouquinho sobre a divisão. O que é essa divisão? A divisão se apresenta como sendo o testamento de Moisés. É que no fim dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, pouco antes dele morrer, Moisés fez 3 discursos, dando ao povo instruções e alertando sobre os perigos, indicando os caminhos que o povo deveria seguir, pedindo sempre a fidelidade de Deus e que tinha acompanhado ao longo da travessia no deserto. Então, por isso, o livro de Deuteronômio se divide em 3 partes desiguais, conforme o tamanho dos 3 discursos de Moisés.
Então, o primeiro discurso de Moisés fica lá entre Deuteronômio 1, de 1 até o 4, que vai falar sobre o discurso e a introdução de toda a lei de Moisés. Numa segunda divisão, então pegará do Deuteronômio 4, lá do 44, versículo 44, até o 28. E depois seguindo o 68, que vai falar sobre a lei propriamente dita. Vamos estudar as leis separadamente. Então, no terceiro discurso, nós vamos ver já em Deuteronômio 28, do 69 até o 30, chegando até no versículo 20, que vai falar que o objetivo da lei é escolher a vida. E esse mês de setembro amarelo, falamos sobre a preservação da vida. Né? Então, muito bom aí, setembro amarelo, estudar Deuteronômio. Então, a gente vai aprender bastante coisa. E então, o apêndice, que Deuteronômio 31, de 1 até o 34, versículo 2. Que vai falar sobre o final da vida de Moisés e alguns cânticos. Então, o que essa mensagem, né? O que Moisés deixou para nós? Né? O movimento deuteronomista recolhe todo esse Espírito Santo de renovação iniciada por uma pregação dos profetas do Reino do Norte. Sobretudo, os profetas Elias, Eliseu, Amós, Oséias. Ele é o ponto, né? Ele ali, o Moisés, né? Ele é o ponto de partida de toda uma releitura da história do povo de Deus, que agora é relatada nos livros Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Este conjunto de livros, às vezes, é chamado de história deuteronomista. Né? Então, por isso que nós temos o livro do Deuteronômio. Só que ele não é apenas o livro, ele tem algumas outras junções, que a gente também vai ver pedaços lá no capítulo, no Evangelho de Mateus. Né? A gente vai ver aqui mais abaixo. Então, é no espírito do Deuteronômio que foi feita a redação final da história do povo de Deus, registrada lá no Antigo Testamento. Então, o Deuteronômio é um livro antigo dos Testamentos, mais citado nos escritos no Novo Testamento. Mais de 200 vezes a gente vai ver passagens no Novo Testamento que são pequenas citações do Antigo Testamento. E essas citações do livro de Deuteronômio, Jesus venceu as tentações do demônio no deserto. Então convido você também, né, nesse estudo, separar algum versículo, alguma palavra que te chamou a atenção, fazer essa anotação, para que você também na sua vida vença esse inimigo, vença as suas dificuldades de vida, vença essa pandemia que estamos passando, às vezes o desemprego, enfim, né, que você segure realmente na mão de Jesus, porque ele venceu na cruz com estas palavras: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está escrito em Deuteronômio 8, versículo 3. E então o evangelista Mateus repete no capítulo 4, versículo 4. Também vemos outra citação em Mateus 4, versículo 7, que Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está em Deuteronômio 6, versículo 16. E mais uma citação, que Jesus vence no alto da cruz e vence no deserto, que ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Deuteronômio 6, versículo 13. Também relatado como Mateus 4, versículo 10. Então Jesus cita frases lá do livro de Deuteronômio. Porque Jesus, no tempo dele, Maria e José levava Jesus nas sinagogas durante a semana. E lá na semana, naquele estudo, né, enquanto, vamos falar assim, na nossa missa hoje, né, quando eles iam na sinagoga no domingo, aquilo que era lido durante o domingo, né, as leituras,
né? Naquela época não existia o Evangelho, mas assim, aquelas leituras que eram proclamadas, porque o Cristo é o Evangelho, né? Então aquelas leituras que eram proclamadas, eles estudavam durante toda a semana e aquilo ia remoendo. Então Cristo aprendeu muito com sua mãe e seu pai, fazendo um estudo bíblico. Então por isso que eu te convido a fazer esse estudo. Então no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre 7 temas centrais. Quais serão esses temas? Então, durante essa semana, estude ainda um pouco e procure ver se você encontre essas palavras-chave, tá bom? E você, na sua leitura, no seu diálogo com Deus, veja se você encontra, faz a anotação e nós conversaremos durante essa semana. Tudo de bom, Deus lhe abençoe, que você tenha uma semana de muito amor, de muita paz, de muito carinho. Que Maria cubra você e a toda a sua família com o seu manto sagrado. Fique com Deus, Shalom, e fique com essa cantiga de oração final. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão